Oi, gente, meu nome é Dani Lucena. Eu tenho um Instagram chamado Deixa Brincar, onde eu compartilho atividades para crianças. Mas de uns tempos para cá, eu comecei a compartilhar também a minha vida aqui no Canadá. Eu moro em Hamilton, na província de Ontário, aqui no Canadá, e algumas pessoas me perguntaram por que a gente veio morar aqui, e eu resolvi fazer esse vídeo para explicar rapidamente, para ficar mais fácil também de compartilhar com vocês o porquê de eu vir para cá. Eu sempre tive sonho de morar fora do Brasil, eu sempre tive um sonho de falar inglês fluente, sempre fiz cursinhos, eu passei 3 meses já em Londres, eu fiz um intercâmbio em Londres e passei 3 meses, mas o meu inglês nunca estava bom. Ele não é até hoje. Mas enfim, essa vontade eu sempre tive. Só que os rumos que a minha vida tomou, eu casei, eu fiz faculdade, eu arrumei um emprego muito bom, eu casei, eu tive filhos, e aí essa vontade de morar fora do Brasil, ainda que ela tivesse no meu coração, ficou um pouco adormecida por causa disso, porque o rumo que minha vida tomou foi outro. Mas como Deus tem propósitos para tudo, essa vontade do meu coração não morria, não morria. E aí, quando eu casei com um homem que era concursado. Almir era concursado da Petrobras e ele trabalhava numa subsidiária chamada Petroquímica Suape, em Pernambuco. E aí, assim, quando você é concursado no Brasil, é sinônimo de que você vai se aposentar naquele local. É muito, muito, muito difícil você pedir demissão de um emprego onde você é concursado. Por quê? Porque, assim, poxa, você lutou tanto para passar num concurso, você estudou tanto, e concurso público é uma coisa tão boa, a estabilidade e tal, que é muito difícil você sair. Então, meu primeiro big empecilho de sair do Brasil era o trabalho do meu marido. O segundo big empecilho era o meu trabalho. Eu trabalhava, eu entrei nessa empresa como estagiária e eu fui passando por alguns cargos e cheguei à gerência. E eu era gerente já dessa empresa, gerente geral, assim. Eu tinha um emprego que era estável para mim, era estável, porque eu já tinha passado por muita coisa, já trabalhava lá há 9 anos e era muito amiga do dono da empresa e tinha uma confiança, um cargo de confiança muito grande. Então, como é que eu sairia desse trabalho, onde a empresa me deu todas as chances de alguém crescer numa empresa, essa empresa me deu? Eu tenho uma amizade, uma afeição muito grande, uma gratidão pelo dono dessa empresa, porque ele abriu todas as portas que você possa imaginar. Eu entrei como estagiária e cheguei à gerência. Isso queria dizer que é o seguinte, era muito difícil sair dessa empresa. Era muito difícil, não era concursada não, mas era muito difícil. Então esse era o segundo big problema, certo? Terceiro big problema, big empecilho da gente sair, era a gente conseguir morar em outro país, porque existem as leis, se você não nasceu naquele país, existem algumas regras para você imigrar, para você morar em outro país, você precisa seguir algumas coisas. E a gente não tinha, eu não tinha nem mesmo inglês fluente. Então assim, como a gente ia? E, então, são 3, big empecilhos aí. Só que eu orava muito. Eu orava, e quando você ora, gente, quando você pede muito a Deus, e esse pedido vai estar alinhado com o que Deus quer para sua vida, porque eu sempre orava e pedia assim, Deus, faz a tua vontade. A minha vontade é essa. Mas se não for pro meu bem, não faz, porque a gente não sabe o nosso dia de amanhã, a gente não sabe o nosso futuro, mas Deus sabe. Então, às vezes a gente pede uma coisa e não sabe como é que vai ser lá na frente. Então, eu pedia. E aí, em 2018, o primeiro big problema foi solucionado. O que acontece? A Petroquímica Suape, que era uma subsidiária da Petrobras, meu marido era concursado, a Petrobras vendeu a subsidiária para uma empresa mexicana chamada Alpec. Então, quando essa empresa foi vendida, os funcionários deixaram de ser concursados. Existe toda uma história aí que pode entrar na justiça e tal, mas isso é uma outra coisa. Mas o primeiro big empecilho estava resolvido.
que meu marido agora ele poderia ser demitido. Ele não era mais estável, ele não era mais concursado. Esse foi o primeira grande resposta de Deus. A segunda grande resposta foi eu ser demitida. Gente, eu fui demitida de uma maneira inesperada. A crise no Brasil apertou demais, a crise financeira, econômica e tal, enfim. E meu chefe conversou comigo, dando esse salário, a gente não consegue pagar e tal, enfim, parará. Teve várias coisas, eu até conto aqui no canal, eu contei quando eu fui eu tava um ano demitida já. Eu botei um vídeo aqui, um ano desempregada. Mas o fato é que eu fui demitida. E o segundo grande empecilho também estava sendo resolvido. Aí aconteceu uma coisa inesperada pra gente, né? Como às vezes uma coisa mal, uma coisa ruim acontece e a gente não entende. Aconteceu que meu marido adoeceu e ele adoeceu bem complicado. Bem complicado. Ele teve um problema psicológico, ele teve crise de ansiedade. Ele começou com crise de ansiedade porque, assim, ele tinha uma família, ele tem 2 filhos do primeiro casamento dele, então, tem família pra sustentar, tinha tudo. E, assim, quando você deixa de ser concursado pra não ser mais concursado, você fica meio que... A empresa também, quando ela passou a ser vendida, quando ela foi vendida, também já não era mais a mesma coisa. Então, ele entrou num processo, assim, de ansiedade muito grande e foi diagnosticado com crise de ansiedade. Nessa crise de ansiedade, o médico deu a ele 2 meses de INSS pra ele se tratar e tal. Ele tomava remédio, esse remédio era muito complicado pra ele trabalhar. E aí, o que aconteceu? Ele falou assim, Dani, se o médico me dá esses 2 meses, eu vou pegar mais um mês de férias e a gente vai pro Canadá pra gente pegar o inverno do Canadá. A gente vai conhecer, vai sentir o inverno. A gente vai saber se a gente vai conseguir morar lá mesmo no inverno rigoroso. E aí viemos e passamos 3 meses aqui em 2019. Passamos março, abril e maio aqui no Canadá. Eu comecei a estudar e ele se tratando. Ele não trabalhava, ele não estudava, ele não fazia nada. Porque ele estava numa condição realmente muito difícil. E aí ele só cuidava de Samuel. Ele ficava com Samuel o tempo todo, né? Ele levava Samuel pra creche, voltava, ficava com Samuel. Estudou um pouquinho também, mas era muito pouco. Enfim, voltamos pro Brasil. Eu não trabalhava, mas ele trabalhava. E colocamos pra Deus, colocamos diante de Deus a nossa vontade de vir morar no Canadá. E colocamos diante de Deus o seguinte, Senhor, se for a tua vontade, que a gente consiga o visto. Não é fácil conseguir o visto. Existem vários critérios, várias coisas. E aí ele falou assim, Deus, temos 2 coisas. A primeira é dinheiro. Precisa ser de muito dinheiro pra vir pra cá. Não é pouco dinheiro, precisa de muito dinheiro. Primeira coisa, a gente precisa de dinheiro. Segunda coisa, a gente precisa de visto, do visto. Então, se a gente conseguir o visto, a gente tem que ter bastante dinheiro pra ir. Aí, o que aconteceu? Pra gente ter dinheiro, a gente falou assim, vamos vender o nosso apartamento. Se for da vontade de Deus pra gente vir pra esse país, Deus vai ajudar a gente a vender esse apartamento. Gente, você não tem noção. Você não tem noção. A gente passou meses o apartamento com placa de venda. Meses, nada. Aí meu marido falou assim, Dani, não é pra gente ir. Não é pra gente ir, porque esse apartamento não tá sendo vendido. O povo vem aqui olhar o apartamento e não compra. Fiz, amor, vamos esperar o visto. Minha gente, eu orava dia e noite. Minha gente, eu orava tanto. Eu pedia tanto a Deus. E eu creio no fundo do meu coração de que quando você ora, as coisas acontecem. Sabe? Se for de Deus pra acontecer, vai acontecer. E aí, o que aconteceu? Quando a gente aplicou pro visto, meu marido falou assim, Dani, eu só peço demissão quando o visto for concedido e quando a gente vender esse apartamento. Aí eu peço demissão. E eu, no meu coração, gente, eu não trabalhava. Eu tava desempregada, eu trabalhava, eu passava o dia em casa com meu filho. Eu amava ficar com ele, amava, tá? Eu amava ficar com ele, porque era tudo que eu queria. Mas começa a dar uma angústia, porque você não vê as coisas acontecerem. Eu dizia assim, meu Deus do céu, vem cá, Senhor, meu Deus do céu, enfim. Mas Deus veio com resposta, assim, ó. E cada vez que eu orava, Deus me dava um consolo, Deus me dava um consolo. Mas pra resumir a história, numa quarta-feira,
numa quinta-feira, o resultado do visto veio. E nesse mesmo dia, a gente vendeu o apartamento. No mesmo dia que a gente recebeu o positivo do teste, do visto, a gente vendeu o apartamento. No mesmo dia. No mesmo dia. Diga se não é uma coisa de Deus. Quando eu liguei pra Almeida, eu disse, o visto saiu e pá, parará, não sei o quê. Aí daqui a pouco a segunda ligação que eu fiz foi, a construtora não, a imobiliária ligou e disse que teve uma oferta, assim, eu vou aceitar essa oferta, porque era um pouco a menos do que a gente tinha pedido. Enfim, ele fez, eu só não vou pedir demissão hoje, porque amanhã é sexta-feira e ninguém resolve nada na sexta, eu vou pedir de segunda-feira. Menina, mas a gente passou esse final de semana assim, ó. Meu Deus, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Menina, mas eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão feliz. Na segunda-feira ele pediu demissão. Só que não é fácil ser demitido. Você pede demissão, ok, mas ele não queria pedir demissão. Ele queria ser demitido, né? Pra poder a gente ter mais dinheiro ainda pra vir pra cá. Aí ele conversou com o chefe dele e disse, chefe, por favor, me demite. E eu acho que o chefe dele já queria demitir ele. O supervisor, né? Sim, porque o supervisor não... Quando vendeu, mudou tudo. Mudou todos os supervisores, mudou tudo e tal. E tava uma crise. Tava crise, tá? E quando você é concursado, você tem um salário que depois que a empresa vende, a empresa não quer mais pagar aquele mesmo salário, né? Quer pagar menos. Então ele já achava que já iria... Enfim. Ele foi demitido. E aí, de todos os empecilhos que nós tínhamos, Deus foi derrubando um por um. E eu costumo dizer que Deus foi fechando as portas no Brasil e abrindo portas no Canadá. Deus abriu portas no Canadá, que depois eu vou contar em outro vídeo para não ficar longo. Deus abriu portas no Canadá que, assim, são milagres de Deus. Mas foi isso, foi assim que a gente veio parar aqui. E no próximo vídeo eu conto o que eu tô fazendo e o que meu marido tá fazendo. Tá bom? Para não ficar longo esse. Beijo. Se puderem, para me ajudar, se inscreve no canal e dá um coisa, porque esse canal eu tô começando agora e eu quero compartilhar o meu dia a dia aqui no Canadá com vocês, tá bom? Beijo!